Bíblica da Alma, graça e paz, que bênção ter você aqui comigo. Vamos juntos para mais um estudo bíblico, onde nós vamos terminar, queridos, né? Tratamos em 2 aulas falar sobre a Torre de Babel. Na verdade, na primeira aula a gente deu um passeio aí um pouquinho para voltar como que a gente chegou a essa construção dessa civilização tão humanista. Então a gente passou pelos filhos, pela descendência de Noé, amém, gente? E falamos um pouquinho dessa criação desse lugar chamado, né, de Babel, assim como outras regiões. Enfatizamos a figura do Nimrod como um caçador muito importante da época, a fama, o poder, o status, né? Então, eu quero continuar a partir daí. Falamos também, queridos, que foram lições grandiosas aí, a gente separar a intenção do coração humano, né? E aí a gente começa a partir de hoje a nossa aula. Queridos, se a gente perceber, temos algumas lições muito importantes e muito atualizadas do que representa Babel, o que ela foi no passado e para nós hoje, né? E depois, como eu falei, inclusive, acho que rapidamente, né, na primeira aula, que vai ter esse império babilônico, não só numa figura física, regional, mas também no manifesto, segundo a Bíblia, espiritual. Então, esse lugar ele é marcado, né, Babel, por uma maldição, que é a independência do ser humano. Então, a gente já começa a compreender que essa construção de Babel foi uma construção muito séria em relação à separação de Deus, né? O pecado que é esse lugar distante de Deus. Então, gente, vamos começar a partir daí. Se você não assistiu a primeira aula, assiste para a gente poder dar a condução hoje. E nós vamos falar primeiro, queridos, aqui a gente falou de poder, de arrogância, de fama, e a gente quer alincar isso a uma primeira lição. Aonde está a intenção do nosso coração, queridos? Ali era um povo que veio de uma origem, queridos, né? Construída a partir de Noé, a pregação do evangelho, mas a gente entende que se perdeu. E o advento que nós vimos em Torre de Babel foi a própria tecnologia avançou e eles começaram a fazer muitas coisas, cresceram, desenvolveram. Então esse advento da ciência com tudo mais fez com que o ser humano se individualizasse de Deus. E a lição que fica, né, para a gente conversar hoje é a intenção do coração do ser humano, que ali já era muito maquiavélica. Por quê? Porque fazer algo em prol de si e não fazer em prol de Deus. Todas as vezes que a gente está nesse lugar, e por isso que nós precisamos contemplar muito bem quais são as mesas que a gente senta, quais são os vínculos que a gente faz. Por quê, queridos? A Bíblia vai dizer que há uma unidade, né, no avançar, queridos, né, da igreja, mais o que? Com o corpo, né, com o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo, ao qual ele é a cabeça, faz com que eu e você sejamos um. Essa unidade é algo extraordinária, porque qual é a intenção? Se a gente for por Babel, o ser humano ele vai se juntar para grandes catástrofes, guerras, desassolar mesmo o mundo. São tantas coisas que acontecem terríveis. E se a igreja se unir,
se a intenção for, vamos nos unir para algo importante, que é a pregação do Evangelho, que é transformar vidas, que é ajudar com um abraço, com uma palavra de conforto, uma ajuda às vezes que é necessária, com apoio. Queridos, como que nós unidos podemos avançar? Porque deixa uma lição de unidade muito grande, que um povo ele pode ter duas vertentes. Então, qual é o lugar da unidade? Você tem conseguido ser um em Cristo Jesus com a sua família espiritual? Né? Tá difícil esse lugar, porque nós precisamos escolher. E principalmente em qual lugar está me movendo a me direcionar, seja para o projeto de vida, seja para qualquer coisa. Ali não vai ser uma torre não, querido, mas pense em você, para a tua vida. Então, qual é a intenção? Então, fica para a gente aqui esse lugar de uma análise, né? Porque de boa intenção até o inferno tá cheio. Por quê, queridos? O diabo, ele não vai tirar de você jamais. E a pessoa pode até se perder nisso. Como eu digo, o diabo quer levar você para o inferno, querido, muito feliz. Então, esse não é o parâmetro. O parâmetro que é o que traz felicidade é a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus em algum momento vai fazer com que eu fique triste, eu não queria perdoar, a palavra de Deus faz com que eu perdoe. Fique triste, querido, mas fique com a palavra de Deus. Por quê? Essa coisa de vou fazer o que eu quero da minha vida. Não, cristão nem tem vida. Às vezes a pessoa fala, mas eu sou dono da minha própria vida. Não é. Quando é cristão, Jesus é o dono da tua vida. Jesus é a verdade. Amém, gente? Jesus é o caminho. Então, nós percorremos por Ele. Então, esse lugar de santidade ao Senhor é um lugar que nós precisamos avaliar a intenção do nosso coração, que lá em Babel estava completamente equivocada. Então, qual é? Será que essa glória humana, será que a fama, será que o poder tem sido maior do que nós entendemos que às vezes nós vamos sim sofrer perseguições, e Paulo vai falar, né, se glorie inclusive nas suas tribulações. Por quê? Porque às vezes o peso da palavra vai tocar. Isso é bom, que você vai refletir, vai mudar, vai ter transformação na sua vida. Então, esse lugar de que o diabo, ele vem chifrudo e vem só para te trazer tristeza, e ele vem, né, para matar, roubar e destruir. Mas o quê? Te dando exatamente o que deu a Babel, que aí seria a segunda lição, né, gente, de sair dessa centralidade, né, de Deus para ir para o homem, né, que é a lição da desobediência. Então, ele vai contra tudo o que Deus havia falado, né? Então, o ser humano, ele entra num lugar de tão grande, de rebelião, de afronta a Deus, que é isso, queridos, sabe? É um lugar aonde nós nos afastamos de Deus simplesmente porque queremos para si esse lugar da base da ciência, né? da construção. Então, se a gente desobedece a lei, desobedece o princípio do Senhor, estamos no lugar mais apavorante possível. Por quê? Porque até então, queridos, até no paraíso o homem pode cair. Não é isso, gente? Até no paraíso. Por quê? Mesmo com a presença de Deus, ali também habitava, queridos, né? A maldade. E a maldade, ela entrou no coração humano. A gente vê ali, né, que o diabo, ele traz como força isso. Então a sua luta aí não é contra a carne ou sangue, mas é contra o que está por detrás, principados e potestades, porque o diabo, ele atua na mente. Então, à medida que Adão e Eva caem lá no jardim e o Senhor restitui esse lugar, né, de misericórdia através do seu Filho amado, o único que morre na cruz pela gente. Por isso que o nosso Senhor Jesus, ele consegue nos oferecer esse lugar de paz com Deus, que é o lugar da obediência. Então,
se a gente vem da lição de, primeiro, qual o intento do meu coração, na segunda, né, o lugar de obedecer ou não obedecer a Cristo, independente da minha vontade, independente das minhas questões, eu vou para um terceiro lugar da expressão humana, que é uma lição que fica muito grande, porque é uma condição aonde Deus, ele tira, né, você de um lugar tão miserável e passa a ser um lugar de perdão dos seus pecados, né? Um lugar onde a soberania de Deus te protege debaixo de uma graça, querido. E por isso o arrependimento que não teve lá em Babel. Eles simplesmente, vamos fazer para que a gente seja famoso e que a gente tenha tudo e que a gente esqueça Deus e que, olha que lugar terrível. Então, esse lugar, na verdade, né, de que eu preciso estar alinhado com Deus, é o lugar aonde eu acesso esse perdão divino. No mais, querido, né, a gente aprende também aqui uma forte lição, né? Não só da graça, mas que naquela época já representava a misericórdia de Deus, né? Mas da proteção de Deus. Se eu falei que na aula anterior, né, o quanto Deus ele já via o que o homem ia fazer com o homem, e Deus ele intervém. Ele sabe, e Deus é um Deus que está sempre intervindo, porque Ele fez as leis naturais para que sigam um ciclo. Mas tudo que sai fora da ordem dele, querido, Deus ele desce. Amém, gente? Então, nessa figura de Deus é onde nós temos a dignidade humana, né? Aonde a gente consegue ter esse lugar tão especial que, inclusive, foi o próprio Deus que nos deu. Somos o que, gente? Imagem e semelhança de Deus. Então, eu tiro de Babel também essa representação maligna do homem, né? Onde ele é perverso, atacado e também criado aos seus próprios prazeres, né? As suas próprias concupiscências. Você é tentado por elas. Por isso que o diabo sabe muito bem como te tenta, querido. Ele coloca exatamente o que você quer. Então, essa luta entre carne e espírito, onde a gente vai batalhando e a gente vence. Então, Deus sabia, né, que assim como a gente falou da figura do Nimrod, era um lugar, né, de ser o mais forte, né? Olha como é maligno, né? A gente querer ser maior do que o outro. É terrível, querido. Então, assim, é o lugar da opressão, né? O lugar onde, sempre quando você quer ser mais, e a Bíblia falava, olha o teu irmão como maior do que você, né? Quem quer ser o maior? Lembra a discussão dos discípulos? O maior é o que serve, é a criança. Então, queridos, olha isso. Que forte nós entendermos que havia no ser humano e ainda há esse lugar de opressão maligna tão grande pela luta do poder, queridos. E eu acho que por último a gente já vai caminhando pro final, né? Essa figura do reino humano, né? Dessa proposta que a gente vê a tanta tecnologia e tanto o decorrer, queridos, o lugar da dependência a Deus. Então, quero terminar hoje aqui com essa lição, né, terrível de Babel, como eu falei, né, na primeira aula, né, Babel tem todas as lições para a gente não fazer, queridos, mas essa independência de Deus, né, essa falta desse lugar geracional, porque Deus é um Deus, querido, que ele se compromete com a nação santa dele, ele se compromete, ele tem um pacto com os filhos dele. Ele não vai mais destruir, ele acolhe. Deus é um Deus bom. E naquela época ainda era um Deus bom, porque ele era, e sempre será bom, queridos, né? Não existe, um Deus que era mau. Não, porque tinha um propósito muito específico, inclusive de Deus destituir realmente toda a terra. Porque, querido, nós não podemos jamais pensar,
Como que pode um coração achar que é melhor, querido, maior que é Deus? Que eu que amo, como é que pôde Deus fazer isso? Ele sabe, ele por que tinha que ter sido feito, ele sabe, e de tudo é para proteção da alma, né? Quantas crianças naquela época, que inclusive na época de Noé é terrível, assim como está hoje, um caos, as crianças sendo violentamente, queridos, sabe, acessadas. Então, eles serviam, né? Os históricos dizem assim, serviam, sacrificavam. Então, a pureza tinha saído, né, de um lugar. Então, Jesus, ele permitiu tudo isso como filho, para que um dia ele viesse e falasse, olha, eu vou descer agora essa terra. Não foi só Deus olhando a torre, não. Quem desceu foi Jesus, o próprio Deus, para falar, agora eu vou em carne e osso e resolvo tudo isso aí. Então, se a gente vinha a Babilônia como um grande símbolo do poder humano, né, aquela torre lá instituída, né, como Torre de Babel, queridos, quando a gente vê caindo por terra aquilo tudo, sabe, com a confusão das línguas, a gente começa a entender, né, que o inimigo de Deus somos nós, né? Quando a gente está nesse lugar contrário à vontade de Deus, na desobediência, né? E a gente também tem o inimigo da nossa alma, que é Satanás, que está como tentando. Então, existe esse lugar. Em nome de Jesus, nós vamos acessar da plena dependência de Deus, total. Desde eu acordar, Deus respirar, por tudo que eu faço, vou louvar o Senhor, a glória é dele, a honra é dele, não vai dividir com ninguém. E glória a Deus, porque não precisamos de honra nenhuma, precisamos dar muita glória ao Senhor, porque ele nos dá tudo, sabe? Nos fez, nos formou como imagem e semelhança. Então, esse lugar, queridos, volte a estar no lugar de dependência do Senhor. Mas estou enfermo, queridos, primeiro você pega o óleo, leva lá, né? Ou na igreja, se você tem, unge, declara cura. Depois você vai no seu médico. Amém? E Deus, inclusive, já vai colocar qual o médico, já vai organizar tudo no hospital para te receber. Mas primeiro é a oração. Nós precisamos estar num lugar de plena dependência do Senhor. E hoje que eu acordo, eu vou contar meus problemas, tudo que você pode ter marcado sua psicóloga, coisa linda. Continue fazendo o seu tratamento emocional, é tão importante, querido, né? Semanal, mas todos os dias você tem que contar com o Espírito Santo. Todos os dias tem que abrir o coração para Ele, querido, em nome de Jesus, né? Então, das doenças físicas, as doenças emocionais e também, claro, nas doenças espirituais, é só Ele, querido. Não adianta procurar em qualquer lugar, fazer qualquer coisa aí que acha que vai resolver. Essas religiões que ensinam a fazer isso, né? Os engueletes lá doido e vai resolver. Não, querido, só Ele, ore a Ele, consagre a Ele, dependa dele, é Ele que faz na tua vida, é Ele que tem o controle. E eu fecho aqui, não só o controle de tudo, mas Ele tem o controle de todos, inclusive, que estão nesse lugar de dar a Ele o controle da vida através de Jesus, né? Então, e aí? Vamos viver totalmente dependente? Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, porque o Evangelho é boa notícia. Queridos, aqui nessa terra nós estaremos contrário à cultura do mundo, que é a cultura babilônica, que é a cultura, né, que continua ainda construindo um monte de torres para chegar até o céu. Vamos lá? Vamos contrário a tudo isso, em nome de Jesus, vamos estar com a palavra de Deus, que é a coisa que permanece para sempre. Amém, queridos? Então, você já sabe qual é o teu lugar. É na contramão disso tudo. É um lugar da humildade, é um lugar da obediência, é um lugar da intenção, né? É realmente voltado ao Senhor, a figura, né, da maior da nossa vida é Deus está no controle e a gente sabe que vai cair por terra todos os inimigos de Deus. Amém? Porque Deus hoje, Ele te fez amigo dele, somos amigos, né?
Assim diz a palavra, né? Que aquele que faz o que Deus ordena, né? Faz o que eu mando, vós não sereis só servos, sereis amigos. Então vamos estar nesse lugar, em nome de Jesus, contrário a tudo que vá contra a palavra de Deus. Amém? É isso. Ficou muitas lições da Torre de Babel. Nenhuma para que a gente faça, queridos, mas as lições contrárias à Torre de Babel, nós estamos aqui veementemente, né? Todos os dias operando nesse lugar. Há um Deus tão lindo que cuida e sempre cuidou da humanidade, do percurso dela. Amém? Então, antes de qualquer coisa, não lembre da ciência. Lembre de Deus. Ele sim, que é o dono da ciência e usa ao teu favor. Amém, gente? Então, terminamos por aqui e mas a outra próxima série é bem forte, hein? E nós vamos estar juntinho, claro, né? Muito obrigada pelo carinho, viu, gente? Fiquem na paz. Tchau, tchau!